Olá, pessoal. Vou guardar aqui um pouquinho. O Instagram avisar para vocês que eu estou ao vivo. E eu vou colocar pra gente aqui o nosso título. Pare de quebrar os acordos que você faz consigo mesma, consigo mesmo. E pare de procrastinar. Olá! Já vai chamando os amigos aí. Manda aviãozinho pra galera. Prometo que vai valer super a pena. Seus sonhos. Esse é um assunto que a gente bate muito nas mentorias. Oi, Sam! Só assim pra gente se ver, Sam? Só indo em Boa Vista pra te dar um abraço? O Silvânio, o Sam, já vai aqui, ó, no aviãozinho chamando os amigos pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que é extremamente importante. Oi, mãe! Beijo, saudade, chego já. Esse assunto que é importante pra todos nós, eu sempre me incluo, né, nesses assuntos. Olá, Lucinha, muito boa noite, seja bem-vinda, fiquem aqui comigo. A gente tá dando um tempinho aí pro Instagram avisar vocês que a gente tá ao vivo. E no nosso encontro para o café de hoje, já está aqui minha água para me acompanhar. Minha caneca humilde de café, que eu adoro café. Então já pega a sua caneca aí para poder tomar um cafezinho comigo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, que é o porquê, né? Que a gente quebra os acordos que a gente faz com a gente, né? E a gente acaba procrastinando, a gente acaba se deixando tanto para depois. E esse é um assunto importante para todo mundo, e como eu estava falando, eu me incluo nisso também, porque não é fácil, né, pra gente cumprir os nossos acordos, correr atrás aí dos nossos sonhos, nem todos os dias, né? Vamos dizer que esse universo colabora para que a gente acorde bem, motivado, disciplinado, para a gente poder seguir, né, com os nossos objetivos. Então, todos os assuntos que eu trago para vocês aqui são assuntos que também eu estudo por mim, para colocar em prática na minha vida, no meu dia a dia. Tendo em vista aí os desafios que a gente tem superado no pós-pandemia, né? Cumprir esses acordos com a gente mesmo não está sendo fácil, tá certo? Eu trago para vocês hoje aqui uma reflexão que eu tenho tido, principalmente nesses últimos dias, que tem feito uma diferença muito grande na minha motivação, na minha disciplina diária. E essa semana minha foi bem produtiva, graças a Deus. E eu espero aí de alguma forma contaminar vocês, né, com essa reflexão e com essas dicas que eu vou trazer para vocês hoje. Pararem de procrastinar os seus sonhos e cumprirem os acordos, né, os combinados, aquilo que você planeja para sua vida, para o seu dia. Tá? Para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, eu sou Ana Beltrão. Aqui no nosso Instagram a gente fala todos os dias, trazendo conteúdos para vocês, né? Sobre vida, carreira, relacionamento e negócios. O meu intuito aqui é realmente contribuir de alguma forma com a sua vida. Então você que nos segue ainda, começa a nos seguir para começar a consumir esse conteúdo aí diariamente. Vocês que vão nos assistir aí na gravação desse encontro para o café lá no nosso canal no YouTube. Então, quem não segue a gente no canal no YouTube, já chega lá, Instituto Ana Beltrão, e já começa a seguir a gente, se inscreve no canal. É um apoio muito grande que você dá para Ana Beltrão lá seguindo, tá certo? Se inscrevendo no nosso canal. Gente, e eu fiz aqui, tá, algumas anotações, então vocês vão me pegar olhando para essas anotações em diversos momentos, porque é um assunto que eu procurei trazer de uma forma o mais didática possível para vocês, para que realmente não só eu consiga criar uma consciência através das reflexões, mas a consciência da ação, tá certo? A partir das dicas que eu vou estar trazendo para vocês aqui hoje, tá? E aí eu queria começar perguntando para vocês assim: vocês já pararam para pensar
que quando é para os outros, você sempre tem aí os melhores conselhos? Que quando é para os outros, você tem sempre mais paciência, você é mais generoso. Você diz para o outro, tenha calma, vai dar certo, você vai conseguir. Já parou para pensar que você tem sempre uma palavra amiga para incentivar e motivar as outras pessoas? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando você trabalha para alguém, ou né, numa empresa, você consegue cumprir com os acordos que você faz na sua contratação? Você chega no horário combinado, você faz todas as atividades que são propostas, você entrega resultados, você se esforça, você corre atrás, você bate metas. Vocês já prestaram atenção nisso? Que quando é para os outros, a gente vai lá e honra e cumpre esses combinados? Mas já parou para pensar que quando é para você, você procrastina, deixa para amanhã, talvez ache que não é tão importante, vai deixando sempre para segunda-feira, não é? Por quê? Que quando é para você, a dedicação, o comprometimento, o compromisso não é o mesmo de quando você faz pelas outras pessoas. Se você tem uma reunião num sábado, ou até às vezes num domingo ou feriado, que a sua empresa vai funcionar, você não está lá, você não levanta cedo, não segue sua rotina, não bate seu ponto no horário certo? Por que que quando é pra você, você também não se levanta, não vai lá e cumpre o seu combinado nos horários certos? Então, essa é uma reflexão que você precisa começar a fazer do porquê que você, quando faz pelos outros, promete aos outros, você consegue honrar, você consegue cumprir, mas quando é pra você, não. Coisas simples, né? Evitar comer doce, procurar fazer mais atividade física regularmente, diariamente. Outro exemplo que eu coloquei aqui, né? Que é uma dificuldade minha, que eu tô aí trabalhando para melhorar isso, que é criar a minha rotina de sono para dormir mais cedo, ter mais tempo de sono aí pra mim, pra poder descansar. Por que que quando é pra gente, mesmo nas pequenas coisas, e que são essas coisas que vão trazer pra gente bem-estar, saúde, diminuir aí as nossas ansiedades, as nossas preocupações, melhorar a nossa qualidade de vida, né, a nossa saúde, a gente vai se deixando pra depois? Ou é o sonho de fazer uma nova faculdade, uma especialização. É a garra, sabe? De você ter a disciplina, de guardar ali um dinheiro para você poder começar a investir numa casa própria, num carro, num curso que você gostaria de fazer em outra cidade ou em outro país. Para você, muitas vezes, se torna difícil, né? Você acaba procrastinando, desistindo, deixando para lá. E a verdade, gente, é que a resposta para o porquê você cumpre mais facilmente os acordos que faz com as outras pessoas e não cumpre consigo mesmo é a ausência de algo chamado responsabilização. Ana, o que é a responsabilização? A responsabilização nada mais é que quando algo que eu estou com compromisso de fazer não é cumprido, de alguma forma eu sou punido. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa e meu horário de bater o meu ponto é regularmente às 8 horas da manhã, eu sei que se eu não bater esse ponto todo dia às 8 horas da manhã e raramente às 8h05, que tem lá, né, uma flexibilidade prevista, eu vou ser punida, eu vou ser descontado, ou na minha folga que eu não vou ter, ou eu vou perder dinheiro porque vão descontar do meu salário. Exatamente, Letícia, a gente começa a se sabotar. Por quê? Porque não tem responsabilização. Se você colocou como meta
tá, Letícia, que você vai começar agora, a partir de sábado amanhã, fazer uma caminhada todos os dias, de 7 às 7h30 da manhã, começando pequeno. Aí você vai sábado, você vai domingo, aí na segunda-feira acontece alguma coisa, você não vai, na terça você não vai, quando você pensa que não deixou de ir, não tem responsabilização, não vai acontecer nada com você. Ou você está disposto a pagar o preço, ou deixar pra lá. Sabe, você começa a arrumar uma infinidade de justificativas para justificar, explicar por que você não está cumprindo aquele acordo de ir fazer a sua caminhada. Isso é sabotagem mesmo, Letícia, né? E não tem a responsabilização. Ninguém vai chegar para você e dizer, olha, Ana, se você todo dia não vou fazer a sua caminhada de 7 a 7h30 conforme você projetou, combinou, aí... sabe, tal coisa vai acontecer. Não existe. No entanto, se você combinou aí com a sua amiga, com alguém da sua família, um amigo, enfim, eu agradeço muito, viu? Se vocês puderem me ajudar aí, ó, mandar aviãozinho pra galera aqui e compartilhar esse assunto, porque eu sei que tem muita gente que precisa aprender sobre responsabilização. Porque se você, por exemplo, tá? Você luta pra caramba aí pra conseguir, junto ao seu plano de saúde, uma consulta para um cardiologista, 9 horas da manhã de uma sexta-feira. Você não falta essa consulta de jeito nenhum. Você vai chegar mais cedo, você vai ficar lá esperando até a hora que esse médico ele lhe atender. Sabe por quê? Porque a responsabilização te diz que se você perder aquela consulta, você provavelmente vai ter dificuldade de conseguir de novo. Ou ainda, quando a perda da consulta não justificada, muitas vezes o plano de saúde, ele te dá uma punição e demora de te liberar de novo para aquela consulta. Então, você não perde a consulta. A ausência da responsabilização faz justamente com que você siga procrastinando através da sabotagem, se deixando para depois o tempo inteiro. Então, eu só vou fazer algo se tiver uma responsabilização. Quantos anos você tem? Você precisa o tempo todo de alguém te cobrando, te dizendo o que fazer, te punindo por algo que você deixa de fazer? Gente, chega um momento da nossa vida que a gente não é mais criança. Que a gente não vai mais ter sempre alguém que nos pegue na mão, tá certo? E nos leve ali até a porta da escola. A gente tem que levantar sozinho mesmo, com garra, com vontade, com determinação, né? E correr aí atrás dos nossos sonhos. Então, a responsabilização é justamente o que faz com que você seja alguém executor das ações que você precisa executar para ter a vida que você merece. E aí a ausência da responsabilização, além de, Letícia, como você trouxe aqui para mim, te traz a sabotagem, te traz também uma mania de reclamar, de que nada para você dá certo, de que a sua vida não muda, de que você fica num ciclo vicioso ali de tudo que você pensa fazer, quer fazer, dá errado. E você entra nesse vício de reclamar e de murmurar. Um outro problema quando você não tem a responsabilização, sabe o que é? Ficar o tempo inteiro buscando culpados para as coisas que não dão certo na sua vida. Gente, tem um exemplo que eu dou constantemente, né, nos meus treinamentos, porque foi algo que ficou muito vivo, tá, pra mim. Canequinha de café, cadê o café de vocês? É o nosso encontro pro café, hein? Vamos tomar café, toda segunda, quarta e sexta, ó. Que foi o seguinte exemplo, tá? Eu tava num grupo de mulheres, a maioria esposas de militar, né? Assim como eu. E era dia, eu não me lembro agora se era do exército, mas era alguma coisa ligada aí às Forças Armadas. E aí, uma dessas mulheres disse assim, nossa, o meu sonho era ser militar. E uma outra mulher virou e perguntou, né? E por que você não se tornou um militar? Ela virou e disse assim, porque o meu marido não deixou.
Nessas horas eu prefiro ficar quieta, porque a minha língua começa a coçar. E a minha vontade é de te perguntar assim: ele botou uma arma na sua cabeça e disse: você não vai se tornar um militar, você não vai fazer o que você quer? Não. Ele te impôs algo e ela simplesmente aceitou. Tá certo? E quando ele impõe para ela algo, ele coloca uma condição. Se você se tornar um militar, o nosso casamento acaba. Então ela ficou com medo dessa responsabilização, preferiu ali a situação do casamento dela a lutar pelos sonhos dela. E não encontrou ali uma outra maneira, e a mim não cabe julgamento, né? Mas entenda, não foi o marido dela que proibiu ela de seguir o sonho dela de ser militar. Foi uma escolha dela. Foi uma escolha dela. Então, a ausência de responsabilização faz tudo isso com você, tá? Tem uma pesquisa de uma médica que ela trabalha com pacientes já em fase terminal, né? E ela fez uma pesquisa, tem um livro, tá certo, sobre isso. Eu vou deixar na legenda dessa live lá no nosso canal do YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Vai estar para vocês lá a indicação desse livro, tá certo? Dessa médica, onde ela fez uma pesquisa com uma galera, tá certo? Eu já vou ler seu comentário, viu, Letícia? Só um minutinho. E ela descobriu que uma das coisas que as pessoas mais se arrependem, tá certo? Quando já estão nessa fase, né, terminal da vida, é de não terem ido atrás dos seus sonhos, de terem perdido tempo com coisas irrelevantes, fazendo pelos outros e não ter feito por elas mesmas. Tá? Então eu queria muito, com esse encontro para o café de hoje, acender uma luz de alerta na sua mente. Pare de procrastinar os seus sonhos. Pare de quebrar os acordos que você faz com você mesma. Você não precisa que outra pessoa seja o guia da sua vida. Você pode e você deve ser esse guia. Letícia está contribuindo aqui, às vezes em outro estado. Você está falando do exemplo da esposa do militar, né, Letícia? A gente que tem, né, não sei se a Letícia vem aí do mesmo círculo que eu sou casada com um militar, a gente abre mão aí de muita coisa, né? A gente casa com um militar, então a gente sabe que algumas mudanças de estado aí a gente vai precisar fazer, né? Eu não sei se eu dei sorte ou foi um pouquinho de sorte, porque meu esposo é um cara bacana nesse sentido, é um cara que conversa muito comigo, a gente sempre discutiu as nossas mudanças. Eu acho que eu também, por minha vez, sempre soube me posicionar, sabe, nas coisas que eram importantes pra mim. Então a gente sempre colocou na balança, tá certo? O que era importante pros dois, né? E as nossas transferências sempre foram muito conversadas e combinadas, né? Mas eu sei que tem outras pessoas que não vivem essa realidade. O marido simplesmente pede a transferência aí e vai. E aí é por isso que dentro do meu trabalho hoje, desenvolvendo carreiras, eu procuro sempre colocar essas pessoas, especialmente as mulheres, em condições de nem de recomeçar em outro estado, mas de dar continuidade aonde elas chegam, tá certo? Isso aí é uma premissa do meu trabalho. Então, voltando aqui para a resposta, né, do porquê que a gente procrastina nossos sonhos e quebra os acordos que a gente tem com a gente mesmo, que é essa tal de responsabilização, é porque quando a gente trabalha para os outros e a gente sabe que quando não cumpre o combinado com os outros, eu vou ser punido. Então, um exemplo que eu dei, né? Se eu não bato meu ponto dentro do horário, não chego na minha empresa dentro do horário combinado, uma hora vou ser descontado daqueles atrasos. Se eu sou vendedor e eu não bato a minha meta, eu sou punido como? Eu não recebo minha comissão, né? Um exemplo que eu dei aqui de cunho pessoal, né? Se você tem a amizade de alguém, se comprometeu com essa pessoa de alguma forma e você de repente não honra o combinado com ela, você tem medo do quê? Dessa pessoa ficar chateada com você, de você perder a amizade dela. Então você não titubeia, você vai lá às vezes até contrariado, não era bem o que você queria, mas vai lá e para deixar, né, esse amigo feliz, você vai lá e faz.
E a pergunta que volta para você agora é: por que que quando é para você, você simplesmente não faz? Você simplesmente não vai lá e cumpre, né? Você procrastina, tá? E aí eu quero deixar a seguinte reflexão para você agora. Quando você não é capaz de fazer as melhores coisas por você mesmo, você vai ter que aceitar o que vem. Você vai ter que aceitar a vida que você tem. Você vai ter que aceitar. Porque se você não se mexe, tá certo? Para buscar as coisas que você quer, que são importantes para sua vida, sabe? Seu progresso profissional, uma casa mais confortável, seja qual for o seu sonho, ficar esperando o tempo todo que alguém vá lá e faça, resolva para você, ou que todos os seus prazos, sabe, se cheguem no limite para você correr atrás disso, você não vai poder reclamar da vida que você tem. Não vai poder reclamar se a sua casa é pequena, se essa casa não é sua, se você só mora de aluguel, se você não tem um carro, né, bacana. Entende? Não vai poder reclamar. E você vai passar no seu concurso, Letícia. Coloque isso como uma meta sua. Faça seu planejamento diário dos seus estudos e você vai conseguir, não desista. Eu tenho uma grande amiga em Brasília, a Mara, que quando eu conheci a Mara, ela era concurseira, né? Se a Marinha estiver aí, beijo, Marinha. Ela estudava pra caramba, sabe? E também quando ela passou, Letícia, ela saiu passando, assim, vários concursos. E eu me lembro que ela tinha 3 combinados com ela naquela época. Que era, né, o tempo dela de estudo, né, pro concurso dela. E ela tinha os horários dela certinho pra isso, né? Ela tinha o momento de cuidado espiritual dela, então ela não quebrava o compromisso dela de ir para a igreja e louvar a Deus da maneira dela, né? E eu me lembro também que ela tinha a atividade física dela, que ela se cuidava bastante, que ajudava ela, inclusive, aí, ó, com a mente dela, né? A tranquilidade da mente. Foi uma pessoa que me ensinou bastante, a Mara. Nossa Senhora. Principalmente porque naquela época eu era mãe de primeira viagem, então a Mara foi uma grande amiga. Nossa, que Deus abençoe a vida dela muito. Então, ela não desistiu dos combinados que ela tinha com ela. E ela não precisava da responsabilização que alguém, o marido dela, a mãe, eu, a vizinha, alguém ficasse. Já fez? Já foi? Por que não fez? Ah, se você não fizer tal coisa. Isso não existe. Tá? Você precisa realmente saber muito bem qual é a vida que você quer pra você e lutar por ela. Porque se esperar cair do céu, eu só lamento. Não vai cair do céu, não. Você vai ter que fazer a sua parte. Então, se você quer mudar isso, pega papel e caneta agora para começar a anotar, ó, porque eu vou começar a trazer para você as dicas que eu anotei aqui, tá? E a primeira dica, tá certo? É criar um senso forte de responsabilidade, tá certo? Em sua própria consciência. É você com você mesmo. Você pode ter pessoas à sua volta que podem te ajudar. Seu marido pode ser um apoiador, a sua família pode ser um apoiador, você pode ter amigos que te apoiem, mas esse senso forte de responsabilidade tem que ser criado primeiro aqui, na sua consciência. É você com você mesmo, tá? Não adianta esperar pelas outras pessoas. Esse senso de consciência precisa partir de você, tá certo? De modo, eu coloquei aqui, ó, que se você não cumpriu um combinado que fez consigo mesmo, você pode ou não, por exemplo, se comprar alguma coisa, se presentear com alguma coisa que você desejava. Então, eu quero, sei lá, cortar o meu cabelo naquele cabeleireiro lá que é caríssimo. Eu vou fazer isso por mim, vou me dar esse presente, mas só se eu conseguir cumprir aqui tal coisa dentro desse prazo. Então você começa a exercer a responsabilização sobre sua vida, sendo você mesmo o tomador de consciência de que se você não cumprir aquilo que você estabeleceu, você não vai cortar o seu cabelo com o cabeleireiro dos seus sonhos.
E eu tô dando esse exemplo, gente, que é muito simples, mas a gente pode ir para as coisas aí mais sérias, tá certo? Eu quero que fique fácil para vocês compreenderem qual é o meu recado aqui, tá? Outra coisa que vocês precisam aprender é parar de reclamar e culpar as pessoas, tá certo? Se eu não levantei hoje e eu não fiz a minha atividade física, não é porque o meu marido não deixou. Eu tô dando um exemplo que não é por causa disso, foi porque eu não levantei para fazer atividade física. Tá? Sou eu. Eu tenho que parar para analisar no meu nível de consciência o porquê que diariamente eu prometo para mim que vou levantar todo dia, sei lá, 5 horas da manhã para fazer minha oração, para fazer a minha caminhada, a minha atividade física, e eu não consigo. Eu acabo voltando a dormir ou, enfim, eu descumpro esse combinado. Mas não adianta você depois disso passar o dia reclamando, o dia murmurando, às vezes até tratando mal as pessoas por algo que você mesma fez a si mesma, tá? Eu fiz segunda-feira o cabelo porque acordando todo dia às 6 horas, ok. Esse foi um combinado que você fez pra você mesma, tá? No livro Mudança de Hábito, aquele amarelo, não sei se vocês já leram, eles ensinam muito isso, né? E tem um exemplo lá que dá, que a pessoa do exemplo, ela ruía a unha. E ela se colocou o seguinte presente: se eu conseguir passar essa semana, né, sem roer unhas, eu vou no salão e eu vou fazer as minhas unhas, porque ela tinha muita vergonha da unha dela, né, e às vezes até ela botava ali a unha postiça para disfarçar. Então ela parou de fazer isso e fez lá o combinado com ela: essa semana eu não vou roer unha, se eu conseguir eu vou lá e vou me dar de presente um banho de salão. Então é uma maneira de você ir conquistando essa responsabilização, tá bom? Mas se voltar a roer unha, não adianta pro salão fazer a unha, porque aí você tá se enganando, tá certo? Você tá aí, enfim, a pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesma, tá bom? Outra coisa que eu anotei pra vocês aqui: viva o presente, tenha mais atenção plena no hoje. Gente, você pode ter visão de futuro, que é o que você quer ser quando crescer, os objetivos que você quer conquistar em 1 ano, em 3 anos e 5 anos. Você pode ter essa visão do longo prazo, mas entenda que é aqui, agora, vivendo o hoje, todos os dias, fazendo o que precisa ser feito, que você vai concretizar a sua visão. Então não adianta deitar na rede, se balançar e ficar, e daqui 5 anos eu compro meu carro. Vai passar 5 anos, vai passar 10 anos e você não vai comprar o carro. A gente vê muito isso nas pessoas que fazem muitas promessas no final do ano e termina o ano novo e elas não cumprem nada daquilo que se propuseram, tá? Então a atenção plena no hoje, a viver o presente agora, te ajuda a focar no que você tem que fazer hoje, para que a sua vida possa se realizar, tá? Então, hoje. Então, procura fazer um planejamento bacana do seu dia. Procura não colocar muitas coisas ao mesmo tempo para você fazer no mesmo dia, porque você vai se sobrecarregar, né? E a procrastinação, ela só quer uma desculpa para se instaurar, tá certo? Então, vamos viver o hoje, tá? Outra dica bacana que eu coloquei pra você aqui: ao invés de você pensar em começar a realizar coisas na sua vida que demandem muito tempo para ser executadas, comece a buscar atividades, realizar tarefas que não exigem tanto tempo assim, que não vai demorar tanto para você conquistar, né? Então, por exemplo, né? Eu quero muito fazer uma faculdade, mas eu não vou poder entrar na faculdade esse ano. Então, a sua meta esse ano não é entrar na faculdade. É talvez aí, fazer um curso pré-vestibular de 1 ano para que você possa estudar, se preparar
para fazer o vestibular. Você entende que você sai de uma meta de 4 anos, que é se formar numa faculdade para concluir o estudo em 1 ano de um curso que vai te preparar para ela? Então você vai treinando a sua mente, a sua mentalidade, para ir se preparando para algo mais. Então, procure investir aí atividades mais de curto prazo, para que você vá se sentindo cada vez mais estimulado a prometi para mim, eu vou lá e eu faço. Então, ao invés de você se prometer que você vai ler o livro todo, você vai prometer para você que você vai ler 2 páginas por dia. E aos pouquinhos, quando o hábito de ler 2 páginas por dia já estiver em você, você vai se pegar lendo 5 páginas por dia. E quando você pensar que não, você lê um livro no mês, leu 12 no ano. Então, não foca no livro todo, foca nas 2 páginas do dia. Isso é focar em atividade de curto prazo, tá? Anotaram isso aí? Eu espero que sim. Próxima dica que eu trouxe aqui é para vocês. Evite aí colocar no seu planejamento coisa demais, tá certo? As pessoas têm uma falsa ideia, gente, de que para ser produtiva a gente tem que fazer muitas coisas. Pelo contrário. Ser produtivo é ser acabativo. É aquilo que você começa, você termina. Isso é ser produtivo. Então, se você quer começar a não quebrar os acordos que você faz consigo mesmo e não procrastinar os seus sonhos, não adianta querer que em 2025 você vai fazer tudo que você não fez a vida toda para conquistar tudo que você quer. Não. Começa pequeno, começa com poucas coisas. Ao invés de você ter 5 metas, tenha 2. Ao invés de você ter 10 metas, tenha 3. O importante não é a quantidade do que conquistar. É você conseguir ter seus objetivos traçados, clareza do que você quer e seguir seu plano para alcançá-los. Alcançou? Renova os objetivos. E aí você vai trazendo coisas novas para realizar na sua vida. Mas não adianta querer começar fazendo tudo de uma vez. Você vai se cansar e você vai abandonar de novo as coisas que você, deixou aí para depois. Então, não faça isso com você, tá? Então, assim, ó, gente, pra gente já ir finalizando, opa, tá vivo. A gente ir finalizando, né, esse nosso bate-papo, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. A ausência dessa consciência forte de responsabilidade, né? Esses acordos que você quebra com você mesma tem muito a ver com a falta de amor próprio, tá? Quando você não se ama o suficiente, você tem uma chance muito grande de desistir de você. Quando a sua autoestima não tá bacana, você começa a esperar e a depender da aprovação de outras pessoas para sua vida acontecer. Isso aí é baixa autoestima, falta de amor próprio. Porque se você se ama de verdade, você luta por você. Você se tem como uma prioridade. Então, essa tomada, sabe, de consciência que vai trazer a responsabilidade para sua vida, tem muito a ver com o quanto de amor você tem por si mesmo, com o quanto de amor próprio, o quanto você tem sido capaz de cuidar da sua autoestima. Porque, gente, quando a gente não consegue cuidar disso, a gente perde a nossa autossegurança, sabe? E a gente aí vai se largando, vai se deixando para depois. E quando a gente pensa que não, a gente está ajudando todo mundo a realizar os sonhos deles, mas não estamos realizando o nosso. Entende? Então, antes de ser legal para as outras pessoas, né? Antes de amar as outras pessoas, se coloque em primeiro lugar na sua vida. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Amor próprio, tá? Quando eu tive o meu primeiro filho, o meu príncipe João Lucas, eu tinha uma ideia na minha cabeça de que eu só podia comer se o João tivesse comido. Eu só podia tomar banho se o João tivesse tomado, sabe?
E numa dessas viagens aí pro meu marido, que eu fiquei com ele em casa, teve uma vez que eu passei muito mal. Eu tive uma dor abdominal muito forte. Eu até hoje não sei como eu cheguei no HFA, que é o Hospital das Forças Armadas, que era bem próximo da minha casa. E fui para atendimento da emergência. E quando eu cheguei lá, que eu entrei com o João para atendimento, eu me lembro do médico, né? Depois que ele me examinou e tudo, ele me perguntou assim: senhora, quantos dias você não vai no banheiro? Aí eu... Banheiro? O que é isso? Porque eu colocava tanto o João, né, à frente de mim, que eu me deixava para depois. E às vezes até ali as coisas básicas do meu dia a dia, eu ia esquecendo. E nessa brincadeira, pasmem vocês, né, eu fui bater no hospital. E aí esse médico me ensinou o seguinte: a senhora já andou de avião alguma vez na sua vida? Eu disse, sim, já andei de avião. Ele fez: a senhora sabe por que o comissário de bordo explica que quando, né, vai ter a necessidade de utilizar aquelas máscaras, é importante que a senhora coloque primeiro na senhora e depois em quem a senhora está acompanhando? Porque a senhora precisa cuidar da senhora em primeiro lugar. Para a senhora estar bem para o seu filho, para o seu marido, para o seu trabalho, para o seu cliente, você precisa estar bem consigo mesma. Então, esse exemplo que eu trago para vocês e que eu vivenciei, o meu filho devia ter aí quase 2 anos, ele ia fazer 2 anos ainda, né? Eu trago isso para vocês, tem muito a ver com isso. E hoje eu aprendi que até mesmo antes de cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar de mim, porque eu só posso estar bem para eles quando eu estou bem para mim. Não adianta eu querer ser a Mulher Maravilha do meu esposo se eu não estou bem comigo mesma no meu íntimo. Então não adianta você querer ajudar a sua empresa a bater a meta delas, a conquistar o resultado delas, se você próprio não está indo em busca dos seus resultados, das suas metas. Ajudar os seus amigos, maravilha que seus amigos lhe têm, mas você precisa se ajudar primeiro. Isso precisa ser natural para você. Isso tem a ver com amor próprio, isso tem a ver com autoestima, com segurança. Tá? Então, se coloque aí em primeiro lugar. A ausência, né, de fidelidade sua consigo mesmo faz com que você deixe os seus projetos de lado. E talvez hoje você não sinta tanto, mas lá no futuro você vai sentir. Isso pode pesar para você. Né? Lembra da pesquisa que eu falei para vocês? Eu vou deixar o livro na legenda, tá certo, do vídeo no nosso canal no YouTube. Então se inscrevam no nosso canal no YouTube para vocês terem acesso à gravação desse bate-papo, que tá sendo muito rico, eu tenho certeza disso, tá? Então, essa ausência de fidelidade a si mesma vai fazer com que amanhã você se arrependa pelos projetos que você não correu atrás, pelas coisas que você não fez. Lembra do exemplo da esposa de militar, que acabou não sendo militar porque o marido dela não deixou? Pois é, os filhos cresceram, bateram asas e voou, e eles se separaram. Eles se separaram, né? E não adianta ela querer culpar esse ex-marido porque ela não seguiu o sonho dela de seguir a carreira dela. Foi uma decisão dela. Ele colocou uma imposição, uma responsabilização e ela acatou. Então, isso é muito sério. Então, essa ausência de consciência de quem você é, do que é importante para você, tem a ver com a falta de lealdade que você tem consigo mesma. Então, antes de ser leal aos outros, seja leal a você, a seu amor próprio, aos seus projetos, aos seus objetivos. Mas não desista de você. Pare de quebrar os acordos que você faz consigo mesma. Comece pequeno, comece devagar, mas comece. Movimente-se, se mexa. Vá buscar as coisas que vão te fazer bem. Vá buscar conquistar as coisas que vão te fazer elevar o seu nível de vida, elevar o seu nível profissional. Você não precisa ter pressa. A velocidade aí não é o que importa. O que importa pra gente aqui é não ficar parado, tá? É a disciplina de todos os dias, fazer um pouquinho do que é importante pra você, mas fazer.
Então, se trabalhar para as outras pessoas, em cumprir lá as metas que a empresa te coloca, você cumpre porque sabe que se não cumprir pode sofrer prejuízo de salário, ser demitido, na sua empresa seja o primeiro a chegar, na sua empresa seja o primeiro a cumprir os processos como eles precisam ser feitos. Isso é responsabilização, isso é lealdade a você, aos seus princípios e aos seus valores, né? Então, cuide da sua saúde, vá fazer sua caminhada, se colocou seu despertador para as 6 horas, levante. Eu me esforço todos os dias. Tem dias que a Ana não consegue, eu também falho, eu não sou perfeita, não somos. Mas o importante é que a falha não seja uma constante na nossa vida, que os nossos acertos na direção dos nossos sonhos sejam muito maiores do que as nossas desistências, tá? E aí, pessoal, eu espero, né, ter trazido para vocês aqui pontos importantes para fazer você refletir que a vida tá passando, o tempo tá passando e você não pode mais quebrar os acordos que você faz com você mesmo, que você não pode mais procrastinar os seus sonhos, tá certo? Esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Eu peço a vocês para se inscreverem lá no canal do Instituto Ana Beltrão, tá? Vai nos apoiar bastante a sua inscrição. E na legenda desse vídeo vai estar para vocês o nome do livro que eu mencionei aqui, tá certo? Tenham todos um excelente final de semana. E segunda-feira, 19 horas do horário de Brasília, 18 das demais localidades, a gente se encontra aqui para mais um encontro para o café. Traz sua canequinha de café e vamos papear comigo, tá certo? Obrigada pela audiência e até a próxima.